Fala logo. Essa é a pergunta que eu mais respondo nas ruas. As pessoas perguntam qual é o time do Ribeiro Neto. O Pedro não esperava que eu fosse ser sincero. Ele está elaborando a resposta nesse momento. Tu sabe que eu vou usar sempre a mesma resposta para a mesma pergunta que sempre me fazem quando me encontram também. Tá. Esquece a legenda e foca em mim. Vem. Vem cá. Vem. Foca no Ribeiro. Vai mentir com força. Atenção. Vai mentir com força. O time do Ribeiro é aquele que você quer que eu seja. Muito bom. Baita resposta. Alexandre Ernest, Ribeiro Neto, o senhor gostaria que torcesse para o Internacional ou para o Grêmio? Mas é que faz diferença eu gostar? Ah, mas a relação não é boa, né? A relação não é boa. Nem Nem no último dia. A relação não é boa. Nem no last dance de Ribeiro Neto a relação nós melhora. gostaríamos que ele fosse ou torcesse. Entende? Cara, Ele acabou- é que nem eu eu. gostaria muito que ele É fosse. que nem eu, e acredito que boa parte da torcida colorada que está nos Calma. assistindo vai cair nesse big dog que ele acabou de passar, né? bom Nesse isso. cachorrão que ele tentou passar aí. É bom, Big Dog que é legal. ele é o Grêmio Neto, né, cara? a cara Eu dele, posso querer que ele seja colorado, que ele faça o processo empático e blá, 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 que eles passam aqui nessa Grêmio TV que a gente trabalha, Tu acha que é Grêmio TV? mas ali é o Grêmio Neto, né, cara? Muito bem, vamos lá, vamos para o jogo, vamos para o que interessa. Carlos Guimarães, analise Internacional 0, México 2 ontem, por gentileza, senhor Carlos Guimarães. Cara, assim, ó, eu vou ser muito coerente com aquilo que eu faço em todo início de temporada. Tá bonito de branco. Obrigado. Tá obrigado. bonito de branco. Agora está muito calor, né? Daí vim diferente. Vou falar tudo que eu falo sempre no início de temporada, mantendo uma coerência, tá? Para mim, não tem como se tirar nenhum tipo de parâmetro de base de qualquer análise para o restante da temporada. Algumas coisas, obviamente, que ficam, são as constatações do jogo, tá? Constatações baseadas depois de um período de férias. A constatação, por exemplo, né? Obviamente o Inter não jogou bem, eu achei tudo muito travado, né? Existem posições onde realmente os reforços são necessários, mas isso são coisas que já tinha desde o ano passado, uma experiência repetida, que eu acho que tem que fazer nesse início de temporada, que é uma experiência que não funciona. O forte do Inter é o jogo pelos lados, concentrar os dois atacantes ou deslocar um dos dois para o lado, como o Borré tentou jogar, não vai funcionar também, mas são constatações que a gente já tinha. O jogo não apresenta elementos novos subsídios. Porque o Aguirre não foi bem. Na primeira vez que ele recebe o teste, o menino, o Pablo, foi tímido. O Cleiton Sampaio não dá. Cara, são constatações, são evidências assim que escancaram uma obviedade. Não foi um jogo bom do Inter, muitos problemas, o destaque do Inter foi o Antony, tá? Se não fosse ele, seria um resultado até de goleada, mas eu vou colocar aqui o clima festivo, o início da temporada, o jogo com todo mundo bem preso, bem fora de dinâmicas usuais que o Inter usava na temporada passada. Então tudo isso também é uma coisa que a gente coloca. Tudo que é análise é só uma constatação desse episódio. Para mim não serve assim como uma base sólida, exceto por coisas que a gente já tinha visto no ano passado. Alexandre, deixa eu pegar o Ernest rapidinho aqui, Bruno. Vamos lá. Não, é que eu não sei. Quem falou, por exemplo, assim, quem falou que o Aguirre não foi bem? Tu tá só generalizando? Essa é a minha. Tu acha que. Minha interpretação. Eu entendo que. Eu achei. Quando ele vai para a lateral direita, eu acho que quando ele vai para a lateral direita, ele não executa a mesma performance que ele tem na lateral esquerda. Eu acho que quando ele estava na esquerda, ele estava melhor do que quando foi para a direita. E o Roger... 10 minutos, né? Oi? Também acho. Não, um pouco mais. Um pouco mais. Eu acho que na verdade, a performance do Inter, ela vai até os 30, 35 no primeiro tempo, quando ainda tinha pulmão. Com dificuldades defensivas. Não, evidente. E aí o amistoso de ontem, ele serve para botar não só o teste, né, do time do Roger e tal, como servem os amistosos, mas ele corrobora tudo que a gente sempre fala aqui. O Inter precisa de um zagueiro pro lado do Vitão, o Inter precisa ter mais um volante que saiba jogar, porque tem uma preocupação muito grande com o Fernando. O Fernando não pode ser escalado, o Fernando não pode estar relacionado, porque o Fernando vai fazer 38 anos. O Fernando joga muita bola. O Fernando não é um espanador de bola. Só que o Fernando tem 38 anos.
O Fernando não vai aguentar uma carga de 60 jogos, 70 se o Inter, por exemplo, for as finais dos principais campeonatos. Então, o Fernando precisou ficar treinando no CT Parque Gigante em vez de ir a campo. Ou seja, o Inter precisa achar mais um volante e esse volante não é o Ronaldo. O grande problema do Inter hoje é que, se não for o Wesley, que é o mais perigoso, né, decidir o jogo, ou o Alan Patrick tirar uma mágica, um coelho da cartola, o Inter, ele morre. E o Roger ainda cooperou para isso ontem. E eu não é uma crítica ao Roger, né? Mas é que ele tentou fazer mais uma vez algo que todo mundo também já viu que não dá certo. Assim como todo mundo já viu que precisa de um zagueiro pro lado do Vitão, todo mundo já viu que não dá certo o Valência e o Borré, não como atacantes, mas o Borré pelo lado direito lá aberto. Tu perde o Borré do jogo, tu perde o Valência, que não é centralizado. O Valência é o cara que vem da esquerda para dentro, mas aí tu não pode tirar o Wesley, porque é o cara mais perigoso do teu time. Então, faz o simples. Tem um exemplo tão bonito, tão gostoso, sabe, para tu ter, Roger Machado. Os 16 jogos de invencibilidade. Tu jogou num formato de sistema tático, e esse sistema tático que te deu a Libertadores de 2025, esse sistema tático que fez tu ser um cara histórico em termos de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Então só faz o simples, é tão mais fácil. Bruno Soares. Vamos lá. Não, primeiro que qualquer tipo de análise, né, acho que os guris colocaram bem, não pode ser definitiva. Acho que isso é muito óbvio, Claro. né, porque, foram 9 dias de preparação. O Inter nitidamente cansado dentro de campo, a gente viu várias esticadas assim que os jogadores não alcançavam. Então não tem nenhum motivo para criticar o Internacional assim de uma maneira mais forte ou até mesmo mais razoável. Eu acho que a gente tem alguns pontos que a gente tem que colocar. Acho que essa questão colocada pelo Ernest do primeiro volante é algo que o Inter tem que olhar. O Rômulo não serve para um jogador ruim, mas existe uma distância quilométrica entre ele e o Fernando. Não ter o Fernando representa muita dificuldade para o Inter no meio campo. E a gente está falando de uma temporada com 60 jogos, onde o Fernando vai jogar o quê? 30 jogos, 35 jogos, 40 no máximo, e os outros? O Inter vai precisar de um outro jogador, se o Fernando vir a ter uma lesão, ele tem esse histórico, é natural pela idade. Mais do que isso, para lateral esquerdo, o menino Pablo, eu não achei que ele tenha ido super bem, mas eu não vou dizer, não vou criticar assim como eu não vou criticar ninguém. Agora, tem uma coisa que eu gostei no Pablo, ele tem personalidade. Sim. A bola estava de um lado, ele levantava a mão, toca em mim, ele queria a bola nele, ele ia para cima da marcação. Gostei do Pablo. Precisa, obviamente, ser corrigido em alguns pontos, é um processo de evolução, é um garoto, mas eu acho que ele merece novas oportunidades. O ataque do Internacional fecha com o Ernest, né? E a gente antecipou aqui, né? O Guimarães era o grande defensor do teste, que já foi feito milhões de vezes. Sou a favor de teste. Espero que tu não peça novos testes eu que sou já a favor foram de feitos. teste, não de repetição de coisas que não deu certo. Já tinham sido feitas. O Borré funciona muito bem nesse estilo do Roger, por dentro, na combinação. O Valência não é um centroavante de origem, ele virou um centroavante com o passar do tempo, pela facilidade que acabou encontrando em fazer gols. É um ou outro. O Roger vai precisar gerir esse vestiário e encontrar uma solução. Quem rende mais para o time dele? Um dos dois. Para ter o Wanderson, que ontem, mesmo com vários desfalques, acabou ficando no banco e eu acho que não merecia. Mas são aspectos aí que mostram que o Roger precisa resolver no time, mas muito longe de uma análise definitiva. O mais importante de tudo, foi uma festa linda ontem no Beira-Rio. Dito isso, vamos para o grande momento. A opinião de Ribeiro Neto sobre a derrota do Internacional para a seleção mexicana ontem no Beira-Rio. Olha, eu acho que todos falaram muito bem, né? Eu apenas algumas vírgulas. Eu acho que a entrevista do Roger foi a coisa mais importante do evento de ontem, tá? E eu ouvi atentamente um Roger bem consciente, né? E tentando passar, né, na linguagem dele, evidentemente, aquilo que eu realmente senti. Tirando a questão do resultado, da perna dura, que isso aí é uma obviedade, né? Um jogo de ontem deu muitas informações. Vamos lá. A primeira que é definitiva de parte de vocês, que é a questão do Valência e do Borré. Óbvio que do jeito que foi escalado até agora, não deu certo. Tá? A pergunta e talvez o Roger esteja pensando isso, foi o que eu entendi do que ele falou. Ele não conseguiu ainda achar um mecanismo, né, que
favoreça a utilização desses dois jogadores sem perder o aspecto coletivo. Ele não conseguiu ainda, não deu liga isso aí. Isso quer dizer que ele não vai tentar mais? Duvido. Sabe por quê? Quando esses jogadores foram contratados com a mente de Eduardo Cudê. E o Inter investiu uma banana para atender a mente de Eduardo Cudê. Bom, o Eduardo Cudê, ele pode ter seus defeitos, mas ele é um bom treinador. Então ele conseguia vislumbrar, ele não conseguiu colocar na prática e acho que tem algumas explicações para isso. Mas nunca deu certo. O Roger, eu acho que ele está tentando e acho que ele vai dar sequência uma outra maneira. E você tem que analisar um pouco o contexto, tá? O Internacional no Campeonato Gaúcho ele vai ser protagonista da bola em quase todos os jogos. Talvez no Grenal ou Juventude em Caxias, e olha lá, tá? E quando tu é protagonista da bola, é um jeito de jogar. Quando tu troca armas com o adversário, é outro jeito. Quando tu tem que ser reativo, mais uma possibilidade. E aí tu pode elencar os jogadores com essas características. No caso do Gauchão, o Inter vai ter que ser propositivo o tempo inteiro. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês vão deixar um cara de 1,5 milhão por mês reserva no Campeonato Gaúcho? Não tem justificativa a isso. Então ele tem que tentar achar um jeito. Não achou, ele sabe disso. Mas eu não descarto que ele tente. Concordo. E aí, Guimarães, eu quero te perguntar o seguinte, ó, eu concordo plenamente, tá? O Roger não desistiu, ele está tentando encontrar uma maneira de fazer os dois renderem. E aí, gente, me desculpa, tá? Início de temporada é para isso. Claro, é para testar, é para ver se ele encontra essa maneira. Ele não pode desistir se ele ainda acredita que possa render. Foi exatamente isso, gente, que eu coloquei ontem. Né? Ah, mas já se sabe que não vai dar certo. Não sei, cara. Não sei. Observa a situação. O Ribeiro foi perfeito na fala dele. Perfeito, com a análise, cara. Até muito bom. Quando quer, assim, né, uma coisa mais polêmica aí... Me pareceu uma... Mas quando tu vem com a análise, ele se surpreende. Bom. Né? Eu não me surpreendo. Ele se surpreende. Sabe por que ele se surpreende? Porque ele não espera. E digo mais, eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar, mas todo mundo aqui é comentarista de comentário. Muito bom, não, muito não bom. Vem com essa. Muito bom, muito bom. Todo mundo aqui é comentarista de comentário. Muito bom. Não vem com essa que todo mundo aqui comenta, que todo mundo comenta. Mas tem sido uma tônica tua, tá? Comentarista de comentário aqui. E o Inter O Bruno Soares pegou muito bem. Só me dá uma parte rápido. Isso que o Ribeiro comentou, eu estou falando muito sério, tá? Isso que o Ribeiro falou sobre a entrevista coletiva do Roger também me chamou a atenção. Ontem um debate que se estabeleceu aqui foi por que o Inter, no cardápio de André Cury, em comunhão de esforços com o empresário, não buscou um jogador melhor ou mais apresentável, entre aspas, para a torcida do que o Kaique. Ontem, na entrevista coletiva, o Roger explicou as razões pelas quais ele acredita no jogador. Ele tem que falar isso mesmo. Vamos lá. Não revalência, meu caro Se ele Carlos tem Guimarães. que falar isso, para mim ficou claro que ele quis o jogador. Em termos táticos, assim, né? Perfeita, agora falando bem sério, perfeita colocação do Ribeiro e acho que isso também é um pouco do produto de um certo legado de pensamento de futebol do ano passado. Começa com o Cudê. O Cudê queria o sistema 4-1-3-2, com 2 jogadores por dentro, ia treinar isso, desenvolver isso, é o sistema que ele gosta. Esses 2 jogadores são 2 jogadores super valorizados, conhecidos e, sim, inegavelmente, com uma trajetória que faz com que eles sejam considerados bons jogadores, Borré e Valência, tá? É que não dá para defenestrar o cara, não dá para dizer que o cara é ruim, não é uma questão de ser ruim ou bom. É uma questão de encontro de características, de dinâmica pensada pelo Roger. O jogo do Roger funciona, o Ernst falou, Roger, lembre-se dos 16 jogos de invencibilidade, etc. Funciona com, essencialmente, isso eu coloquei no ano passado várias vezes, ótimo uso dos laterais e um ótimo uso pelo lado, que faz com que tenha mais gente pelo lado e um cara por dentro. Esse um cara por dentro, pelas características que o grupo tem, é ou Borré ou Valência. Então é o seguinte, eu concordo muito com o que o Ribeiro disse, mas o Roger, para fazer isso, para insistir, para não ter o jogador de 1.5K, ou Mi no caso, no banco, ele vai ter que obrigatoriamente subverter um pouco do seu próprio pensamento e do jeito que ele gosta de organizar e do jeito que o time funcionou.
Mas é que não é O dilema Roger talvez seja Guimarães, esse. não é o Roger. Perfeito, Não é perfeito. o Roger que tem que achar, não é nem achar. É que assim, ó, quem se colocou no banco foi o Valência. O Valência está se colocando no banco. Não é, não, o Roger não pode achar um sistema para não ter o Valência no banco. Porque, olha só, ele diz uma frase para mim que é definitiva, tá na coletiva. Eu não vou prejudicar o coletivo em detrimento a esses dois atletas jogarem juntos. Não, ele está ciente. Então ele tá ligado, ciente. exatamente, ele tá tentando dar uma chance e tal. pro Mas jogador, não ele tá significa ligado. que ele vai desistir da ideia. Não, claro que São não. coisas diferentes. Só que também Acho tem que uma vai. coisa seguinte, Não, ele é que o não recado tem dele é assim, tempo, o gente. recado dele é, ele tá vendo o campo, mas ele vai tentar encontrar uma maneira. Se o campo mostrar para ele que não é possível, Borré é titular do Internacional e Valência reserva. Ele Tá não posto. tem tempo. O campo já e mostrou, ele, né? E ele É não isso. tem tempo. Ele vai agora na próxima quarta-feira jogar um jogo quarta, depois ele joga no domingo de novo, depois ele já joga no meio da semana de novo, ele não vai ter tempo para treinar. Então, e outra, é um campeonato curto. O tempo é Nesses agora. três jogos O tempo é aqui, agora. aqui é mais de 25% do campeonato. Isso, O tempo é agora. O tempo é agora. É o Vamos campeonato lá. de 3 semanas. O gauchão Então, tem menos duração que preciso uma Copa avançar do aqui. Mundo. Por isso que eu avançar